Eu e meu grupo vamos falar agora sobre a trombofilia hereditária. Bom, eu vou começar definindo o que é a trombofilia e o que é a trombose, mas antes da gente entender o que é a trombofilia, eu vou explicar um pouco sobre trombose. Trombose nada mais é que a formação de um trombo nos vasos. Se esse vaso for arterial, o trombo ele é formado por placas de ateroma, que ele vai ativar a cascata de coagulação do sangue e esse trombo vai se formar e se ele se soltar e for para uma arteríola, por exemplo, vai dificultar a perfusão sanguínea daquele tecido. Já nas veias, o trombo ele é formado por coágulos sanguíneos, que é esse aqui, por exemplo, que é quando a gente se corta, forma aquele coágulo para impedir que o sangue extravase, né? Essa trombose venosa, ela pode ser uma trombose venosa profunda ou um tromboembolismo pulmonar. O que é a trombose venosa profunda? Ela normalmente ocorre nos membros inferiores, mas também pode acontecer em outros locais. Mas, por exemplo, se você tem uma trombose venosa profunda aqui na veia da perna, e essa trombose, esse trombo, né, se soltar e for para o pulmão, aí já vira um tromboembolismo pulmonar, porque aí vai dificultar o recebimento que o tecido do pulmão receba oxigênio e nutrientes. Ou seja, a trombose ela é influenciada por 3 fatores, que é a tríade de Virchow. Uma lesão endotelial, ela pode aumentar a chance de uma trombose, né, como aqui, que eu mostrei, que eu falei antes. Uma estase ou fluxo sanguíneo turbulento, ou seja, uma alteração da pressão do sangue pode aumentar o risco de trombose, e a hipercoagulabilidade do sangue. A hipercoagulabilidade do sangue, ela é um fator genético, ou seja, se aquela pessoa já tem os fatores genéticos para ter uma maior hipercoagulabilidade do sangue, o risco de trombose é maior. Agora que a gente entendeu o que é trombose, a trombofilia nada mais é que a alteração da coagulação do sangue, ou seja, o sangue ele pode coagular mais ou menos e aumentar o risco dessa pessoa ter trombose. Assim, as condições genéticas elas podem aumentar o risco de se adquirir trombose por conta da coagulação sanguínea. Vão ter 2 tipos genéticos que podem causar a trombofilia hereditária, como por exemplo a diminuição da coagulação ou o aumento da coagulação. A deficiência da antitrombina, da proteína C e da proteína S vão diminuir a coagulação, enquanto o fator V de Leiden vai aumentar a coagulação, aumentando a formação de um trombo. Então, tanto os fatores genéticos quanto os fatores adquiridos, eles podem facilitar o desenvolvimento de um trombo. Os fatores adquiridos, eles podem ser a imobilização, cirurgia ou gravidez. A grávida, ela é o protótipo ideal para o desenvolvimento de trombose. Porque além de ela ter todos os 3 fatores da tríade de Virchow que eu tinha dito anteriormente, ela vai ter um 4º fator adicionado, ou seja, ela vai ter estase, ou seja, fluxo sanguíneo turbulento, ela vai ter lesão endotelial e ela vai ter a hipercoagulabilidade. E além disso, se ela tiver tiver o gene para mutação, ela vai ter esse 4º fator. Ou seja, uma grávida ela vai receber um gene da mãe e outro do pai. Se ela tiver os 2 genes normais, que é o azão-azão, ela vai ser uma homozigota saudável. Se ela tiver um gene normal e um gene mutado, ela vai ter heterozigota, ou seja, azão-azinha. E se ela tiver 2 genes mutados, ela vai ser homozigota para mutação, azinha-azinha. Ou seja, se ela for heterozigota para o fator de V de Leiden, ela vai aumentar 9 vezes o risco de se adquirir uma trombose. E se ela tiver o fator V de Leiden e for homozigota para mutação, ela vai aumentar o seu risco em 34 vezes. E assim por diante. Quando um vaso sanguíneo se rompe, o sangramento resultante ele é contido por um processo chamado hemostasia, que são plaquetas que aderem ao local da lesão e se agregam. E fatores de coagulação são ativados em sequência, terminando na transformação de protrombina, que é o fator 2, em trombina, convertendo fibrinogênio em fibrina, formando assim uma rede que estabiliza o coágulo plaquetário. O coágulo final, ele evita mais perda de sangue e é digerido enquanto os tecidos se reconstituem.
Distúrbios desse mecanismo podem facilitar hemorragias ou tromboses. O fator 5 de Leiden, ele, além de afetar os vasos comuns nos eventos trombóticos, ele pode atingir locais incomuns do sistema arterial e venoso, associando-se à restrição de crescimento intrauterino e o aborto. Resistência à proteína C ativada, que é a RPCA. A RPCA hereditária é, na maior parte dos casos, o resultado de uma mutação de ponto do tipo ganho de função na forma no fator 5 da coagulação. É uma transição guanina-adenina no nucleotídeo 1691 do gene, levando a uma substituição de arginina por glutamina no aminoácido 506 da proteína C. A proteína C ativada, ela reconhece essa posição como um sítio de clivagem na molécula do fator 5 ativado, inativando. O fator 5 mutante é resistente à neutralização mediada pela proteína C ativada, o que leva a um estado de hipercoagulabilidade e aumento significativo da suscetibilidade para a ocorrência de tromboembolismo venoso. Há riscos e diagnósticos. Embora o risco de trombose venosa em pessoas homozigotas para a mutação possa aumentar de 50 a 100 vezes em relação aos indivíduos normais, muitas delas não desenvolverão a doença. Por outro lado, a associação com outros fatores de risco, como antecedentes hereditários ou exposição a fatores de risco, especialmente os traumas, cirurgia ou gravidez, pode expor ao risco maior de evento trombótico. Os familiares dos portadores devem ser avaliados sobre a presença ou não da trombofilia, quando expostos a fatores de risco, porque, além do tratamento, devem ser avaliadas as situações que exigem a prevenção. O diagnóstico do fator 5 de Leiden pode ser realizado de forma indireta, que são por ensaios funcionais da resistência da proteína C ativada, ou de forma direta, que é analisando o DNA. Porém, é muito importante que se determine a forma homozigota ou heterozigota. Neste caso, a análise do DNA é obrigatória. Cascata de coagulação. Coagulação, porque o sangue passa de uma solubilidade para algo mais espesso. E cascata, porque são diversas proteínas sendo ativadas e são chamadas de fatores de coagulação, até formar a fibrina. Essa cascata de coagulação, ela acontece por conta de uma lesão no vaso sanguíneo, para impedir uma hemorragia, ou seja, o extravasamento de sangue para fora dos vasos sanguíneos. Nós temos a via intrínseca e a extrínseca, esses são os fatores, as proteínas que vão sendo ativadas, até chegar em um fator de via comum, que é o fator X. Esse fator X ele é ativado e vai transformar a protrombina em trombina, sendo que essa trombina vai transformar o fibrogênio, que é uma proteína do plasma sanguíneo, que é solúvel, em fibrina, que é uma proteína mais espessa, que vai ser responsável pela coagulação sanguínea. E o que é a antitrombina? A antitrombina, ela faz um papel antagônico ao da trombina. Ela é uma glicoproteína com função enzimática. Ela é encontrada na nossa membrana celular e ela é sintetizada pelo nosso querido fígado e pelas nossas células endoteliais. E vamos falar um pouquinho sobre a função dela. A função da antitrombina nada mais é do que a produção de uma substância chamada heparina. Essa substância chamada de heparina, ela vai inibir os fatores de coagulação. Nós sabemos que os fatores de coagulação vão transformar o fibrogênio em fibrina, que é algo mais espesso, o sangue vai ficar mais espesso. Então, ela vai atuar em uma hemostasia. Depois que aconteceu a lesão, foi reparado o tecido,
é necessário que esse sangue volte para uma forma mais líquida, para conseguir passar com fluidez nos nossos vasos. A mutação da antitrombina, ela vai poder causar 3 grandes problemas: a trombose venosa, a embolia pulmonar e o aborto. Essa antitrombina, ela também é conhecida como SERPINC1. E essa mutação, ela é uma herança autossômica, ou seja, independe do sexo. A probabilidade de um homem e de uma mulher ter são iguais. E ela é uma herança dominante, ou seja, quando nós temos o gene de forma heterozigótica, nós temos a doença. Se nós temos ela de forma homozigótica, obviamente dominante, nós temos a doença, a trombose venosa. E se nós temos o gene de forma recessiva, nós temos uma involução fetal, ou seja, um aborto no 3º trimestre da gestação. Então, nós podemos dizer com clareza, com firmeza, que existem 100% de chance dessa criança nascer com a trombofilia, se ou o pai ou a mãe tem essa doença. Aqui a gente consegue ver a antitrombina e aqui a heparina, que a antitrombina produz também. Agora vamos falar um pouquinho da localização gênica dessa antitrombina. A antitrombina, ela vai ser encontrada no cromossomo 1 e ela está no braço Q, ou seja, abaixo do centrômero, que é o braço maior, na região 2, na banda 3 e a subbanda representada pelo 2 e pelo 5. A gente consegue ver aqui, ó, aqui, bem aqui, 1Q23.2. E nós temos 2 tipos principais dessa mutação da antitrombina. Nós temos uma supressão do gene, que é quando esse gene não é ativado, e nós temos a deleção. Como o próprio nome diz, deleção de delete apaga a base nitrogenada, então o gene não vai ser conseguido ser lido totalmente. E essa deleção, ela ocorre principalmente pela falha do crossing over. O crossing over, ele é a troca do material genético por cromossomos homólogos. E o que seriam esses cromossomos homólogos? Seriam cromossomos que são responsáveis por dar as mesmas características, como, por exemplo, a cor dos olhos. Esse crossing over, ele é responsável pelo aumento da probabilidade da variação genética. Então, quando nós temos algum problema de deleção, duplicação, translocação, geralmente é causado por esse crossing over. Bom dia, professora. Bom dia, turma. Eu vou falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas da trombofilia hereditária. Então, os sinais vão ter a ver bastante com o histórico pessoal e familiar de pessoas que têm esse histórico na família ou pessoal de TEV, né, que é o tromboembolismo venoso. Então, vai depender da idade da pessoa e ele tem um risco maior num período menor que 40 anos e maior que 50. O histórico familiar, então, se outras pessoas também da família têm o TEV. Fatores precipitantes, então, doenças pré-existentes e coágulos que já tenham acontecido e, consequentemente, recorrências, e os locais deste TEV. Então, geralmente, né, coágulos sanguíneos, que é a trombose, né, acontece mais nas pernas, nos membros inferiores, e podem acontecer em outros lugares nesse tipo de doença. Agora, eu vou falar dos sintomas. Os sintomas vão abranger basicamente trombose. Então, você pode ter trombose venosa profunda, então, que é o que eu tinha falado, em órgãos profundos. Então, você não vai ter uma trombose, por exemplo, na perna, uma coisa mais incomum, que é trombose em órgãos. Tem a embolia pulmonar, que nada mais é que um trombo no pulmão, tá até aqui
coloquei uma figurinha para vocês verem. O AVC, que também é um trombo no cérebro, né? E a trombose na placenta ou no cordão umbilical, que é uma preocupação bem importante com as grávidas. Eu tenho um caso de uma conhecida que está grávida recentemente e ela tem tendência a ter trombose, então ela está tomando medicação de injeção, assim, na barriga, para não ter problema com o bebê. Obrigada, gente. Até a próxima. Continuem aí, que vai ter mais coisa com a Gabi. Bom dia, Pro. Bom dia, pessoal. Então, vê essa imagem aí? Essas perguntas aposto que todos vocês estão pensando. Como que é feito o tratamento na trombofilia? Quais os medicamentos usados? Quais os medicamentos que as mulheres grávidas podem usar? Existem tratamentos específicos? E o diagnóstico? Como que são feitos os diagnósticos, os exames que são pedidos? E as mulheres grávidas? Será que elas podem fazer esse diagnóstico também? Bora lá, vem descobrir comigo. Oi, pessoal. Então, vou falar um pouco sobre o diagnóstico. A trombofilia, ela é diagnosticada através dos exames de sangue. Nesses exames de sangue, ocorre uma procura pela mutação genética que está relacionada com este aumento da coagulação do sangue. Além disso, algumas alterações autoimunes faz com que o corpo produza algumas enzimas que vão atuar nessa coagulação, ou seja, vão favorecer para essa coagulação, e elas aparecem nos resultados desses exames. Nesse sentido, os exames obrigatórios são: temos o fator V de Leyden, que ele serve para ver se não ocorreu nenhuma mutação neste fator. Temos a proteína AS funcional, para ver se não ocorreu nenhuma deficiência dessa proteína no nosso corpo. A proteína S funcional, total ou livre, que também serve para ver se não ocorreu nenhum tipo de deficiência no nosso corpo. Temos o anticoagulante lúpico. Ele serve para determinar a causa de uma trombose não explicada, de recorrentes abortos ou de um longo período de tromboplastina parcial prolongado. E se esse exame ele dá positivo, eles são repetidos após algumas semanas para ver se esses anticoagulantes eles vão ser transitórios ou persistentes. Temos os exames de VDRL, temos também os exames de anticorpos anticardiolipina. Esse exame ele também são solicitados para determinar a causa de episódios trombócitos sem explicação, abortos também recorrentes ou trombocitopenia. Além disso, estudos de imagem como ultrassonografia, são importantes para a localização desses coágulos. Irei falar um pouco agora sobre as mulheres grávidas. As mulheres com doenças trombóticas, elas devem totalmente monitorar sua saúde, especialmente durante a gravidez, porque esta é uma doença relacionada com as doenças obstétricas. Durante a gravidez, toda gestante ela passa por um aumento na coagulação do sangue. E esse aumento ele favorece para uma maior chance de trombose nessas mulheres, especialmente se essas mulheres já tiverem uma genética para essa doença. Entretanto, existem algumas situações que também podem favorecer essas mulheres a terem a trombose. E algumas dessas situações são as seguintes: uma gestação gemelar, a desidratação, o uso de drogas, o tabagismo, o excesso de peso durante a gravidez, né? E a idade avançada da mulher. Durante a gravidez, os médicos eles devem realizar um estudo clínico totalmente abrangente e solicitar uma série de exames laboratoriais para descobrir se a mulher ela possui uma tendência, se ela tem um risco maior de adquirir a trombose. Além disso, os dados desses exames, os resultados desses exames, eles favorecem nas informações importantes sobre as características da doença, o risco da recorrência, o modo de transmissão e também o tratamento da trombofilia ocorre da seguinte maneira. Após diagnosticado, o médico pode instruir o paciente a utilizar anticoagulantes. Os anticoagulantes mais indicados são a heparina, que ela pode ser utilizada de forma intravenosa, e a heparina de baixo peso molecular, que ela pode ser
utilizada de forma subcutânea, ou seja, através de injeções. Temos a varparina, que ela é utilizada de forma oral. E temos a rivaroxabana, que ela também é utilizada de forma oral. É importante notar que durante o tratamento se faz necessários outros exames de sangue para vermos se esses anticoagulantes estão tendo os efeitos desejados. É importante observar também que existem algumas medidas que devem e podem ser tomadas pelos indivíduos, apesar das trombofilias hereditárias serem adquiridas de forma genética. Tais medidas como: mulheres com risco à trombose devem evitar tomar anticoncepcionais orais, porque esse tipo de contraceptivos eles podem causar uma resistência às proteínas C reativas, que são anticoagulantes naturais do nosso organismo, dessa forma podendo favorecer eventos de trombose. E também os indivíduos, eles devem ter uma atenção à sua dieta, ou seja, uma alimentação, e também fazer exercícios físicos contínuos. Dando ênfase ao tratamento, alguns indivíduos devem usar meias elásticas especiais ao fazerem longas viagens de ônibus ou avião, levantar-se e caminhar a cada 2 horas. Pessoas que possuem complicações, além da trombose, como estresse, diabetes, colesterol, entre outros, devem mantê-los controlados para que não ocorram manifestações clínicas mais graves. Para as mulheres grávidas que têm tendência à trombose, são usadas medidas como não ficar deitada ou parada por longos períodos durante a gravidez. Elas devem ficar hospitalizadas por alguns dias e fazer o tratamento através de anticoagulantes injetáveis. O anticoagulante usado é a enoxaparina, que é um medicamento ativo que ajuda na interrupção da coagulação do sangue, ou seja, ajuda no controle da quantidade da coagulação sanguínea nessas mulheres grávidas. Bom dia, meu nome é Ítalo e eu vou falar um pouco sobre as curiosidades. Bom, a trombofilia pode ser uma doença silenciosa, ou seja, sem sinais claros de sua existência. Infelizmente, as mulheres grávidas são um grupo de maior risco. A trombofilia impede que essas mulheres terminem sua gravidez, caso não façam o tratamento necessário, colocando em risco assim a sua vida e a de seu bebê. A diferença entre trombofilia e trombose é que a trombofilia é uma doença na qual uma série de condições agravam para que a mulher tenha a coagular o sangue com mais frequência. Enquanto isso, a trombose são coágulos que se formam no vaso sanguíneo. Os cuidados para se evitar o quadro de trombose como evitar ficar muito tempo parado, evitar o uso de remédios excessivos e controlar as suas doenças como diabetes, pressão alta, etc. O uso de anticoncepcional é muito perigoso. Estudos apontam a teoria de que esse contraceptivo causa resistência às proteínas C reativas, que são anticoagulantes naturais do organismo. Com isso, o sistema circulatório fica desequilibrado e mais propício a criar coágulos e, consequentemente, eventos relacionados à trombose. Bom, meu nome é Gabriel e a gente vai falar um pouco agora sobre a atuação do enfermeiro. Juntando todos esses conceitos que a gente falou sobre as trombofilias, é imprescindível a gente destacar a necessidade, né, da atuação do enfermeiro frente a todas essas doenças, principalmente sobre as doenças associadas, né, a trombose venosa profunda, o AVC e a embolia pulmonar. Em todos esses casos, é muito importante que o enfermeiro ele faça um julgamento clínico, atuando principalmente nas estratégias de prevenção e promoção da saúde, né? Usando, por exemplo, as atribuições do processo de enfermagem, que são privativas do enfermeiro. Por exemplo, a prescrição de enfermagem e a transcrição. Por meio da prescrição de enfermagem, o enfermeiro ele pode prescrever um tratamento, ele tem autonomia para prescrever um tratamento para os pacientes, ele tem autonomia para, no âmbito da atenção básica, no posto de saúde, na unidade básica de saúde, o enfermeiro ele tem essa autonomia de organizar uma reunião, organizar uma palestra informativa, educacional, passando esse conhecimento para os moradores, para as pessoas que porventura são portadores dessa trombofilia hereditária, para que essas pessoas consigam, por meio desse conhecimento, desenvolver uma autopromoção da saúde. Essas pessoas elas consigam promover a sua própria saúde, né? Não venham a ter hábitos que podem causar o agravamento
e o acometimento dessas doenças associadas, né? E dessa forma a gente consegue concluir, né? A gente consegue chegar a esse ponto de que o estudo e a reflexão sobre essa condição genética é a melhor forma, é o melhor caminho da gente compreender o corpo humano e compreender melhor a morfologia dessa doença, a morfologia genética, e isso garante que a gente tenha uma melhor eficiência em tratamentos, uma vez que o conhecimento, ele melhora muito o diagnóstico, ele deixa o diagnóstico mais completo, mais eficaz e muito mais precoce, né? Quando a gente consegue esse tratamento precoce, a gente consegue reduzir muito a morbimortalidade dessa população que é acometida por essas doenças associadas. E partindo desse pressuposto, a gente tem a conclusão de que, tomando todas essas medidas, tendo o julgamento clínico completo, um julgamento clínico que coloca na balança todos os fatores, todos os determinantes sociais a respeito dessas doenças, a respeito da condição dessas pessoas que porventura são acometidas pela trombofilia hereditária, a gente pode chegar à conclusão de que a gente pode avançar na busca por uma sociedade mais saudável, que tenha principalmente a capacidade de inibir esses problemas e agravos que não são causados somente pela trombofilia, mas também por outras condições de saúde, em que a pesquisa científica e o julgamento clínico adequado, eles podem ser decisivos, né, ante esse processo de saúde e doença. E é isso. Através a gente realizou essa pesquisa com base nessas referências, nesses artigos científicos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que compareceram.